Introdução. Ao longo dos ensinamentos do islamismo, os muçulmanos foram ordenados a cumprir os direitos das pessoas que estão conectadas a eles de diferentes maneiras, por exemplo, por meio da fé, do sangue e da proximidade. Portanto, este livro discutirá alguns desses deveres para que os muçulmanos possam se esforçar para manter esses laços de maneiras que agradem a Alá, o Exaltado, para que possam alcançar um caráter nobre. Laços que unem. Parentes. O primeiro grupo de pessoas cujos direitos devem ser respeitados são os seus parentes. Manter os laços de parentesco é um aspecto vital do Islão que não pode ser abandonado se alguém deseja o sucesso em ambos os mundos. Um verdadeiro sinal da fé de alguém não é passar o dia todo adorando Alá, o Exaltado, em uma mesquita, mas é cumprir os direitos de Alá, o Exaltado, e cumprir os direitos da criação. Um dos direitos mais importantes da criação é manter os laços de parentesco. Alguém pode fingir piedade vestindo-se de forma islâmica, mas não pode enganar Alá, o Exaltado. Quando alguém se volta nas páginas da história, eles sempre observarão que os servos piedosos de Alá, o Exaltado, mantiveram seus laços de parentesco. Mesmo quando seus parentes os maltrataram, eles ainda responderam com gentileza. Capítulo 41, Fusilat, versículo 34. Enaos iguais a boa asao e amá. Repele o mal como aquela asao que for mellor. E entao, aquele que entre você e ele e inimizade se tornará como se fosse um amigo devotado. Tem um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 6525, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou que Alá, o Exaltado, sempre ajudará aquele que se esforça para manter seus laços de parentesco, mesmo que seus parentes tornem as coisas difíceis para eles. Responder o bem com o bem não é especial, enquanto responder o bem com o mal é sinal de um crente sincero. O comportamento anterior é visto até mesmo em animais. Na maioria dos casos, quando alguém trata um animal gentilmente, ele em troca mostrará afeição de volta. É confirmado em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 5991, que aquele que realmente mantém os laços de parentesco é aquele que mantém os laços mesmo quando seus parentes os rompem. O santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, era constantemente aterrorizado pela maioria de seus parentes, mas ele sempre demonstrou gentileza para com eles. É comumente sabido que não se pode alcançar o sucesso sem a proximidade de Alá, o Exaltado. Mas em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 5987, Alá, o Exaltado, declarou claramente que ele cortará laços com aquele que corta seus laços de parentesco por razões mundanas. Tenha em mente que isso é verdade, independentemente de quanto alguém luta para cumprir os direitos de Alá, o Exaltado, na forma de adoração, como as orações obrigatórias. Se Alá, o Exaltado, corta laços com um muçulmano, como eles podem alcançar sua proximidade e sucesso eterno? Além disso, na maioria dos casos, Alá, o Exaltado, atrasa a punição dos pecados para dar às pessoas a oportunidade de arrepender-se. Mas quebrar os laços de parentesco por razões mundanas é punido rapidamente. Isso foi confirmado em um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 4212. Infelizmente, o rompimento de laços é comumente visto no mundo de hoje. As pessoas facilmente rompem laços de parentesco por motivos mundanos mesquinhos. Elas falham em reconhecer que qualquer perda o que ocorre no mundo material é temporário, mas se eles estiverem desconectados de Alá, o Exaltado, eles enfrentarão sofrimento prolongado em ambos os mundos. Uma razão para romper os laços de parentesco que é comumente vista na comunidade islâmica é quando alguém alcança um status social mais alto por meio de sua ocupação. Isso os inspira a descartar seus parentes, pois acreditam que não são mais dignos de interagir com eles. Seu amor por sua riqueza e status social os empurra para as portas da paranoia, o que os convence de que seus parentes só querem tirar a riqueza deles.
O Alcorão Sagrado indica que esses laços serão questionados no dia do julgamento. Capítulo 4 An-Nisa, versículo 1. E temei a Deus por meio de que me interrogais uns aos outros e aos ventres. Por certo, Deus está sempre sobre vós observador. Este versículo também indica claramente que não se pode obter piedade sem manter os laços de parentesco. Então, aqueles que acreditam eles podem alcançá-lo através do excesso de adoração e o jejum estão provados errados e, portanto, devem mudar seu comportamento. O islamismo ensina os muçulmanos a manter todos os laços de parentesco, auxiliando seus parentes em assuntos que são bons, sempre que possível. Eles foram ordenados a adotar uma mentalidade construtiva que une parentes para o benefício da sociedade, em vez de uma mentalidade destrutiva que só causa divisões dentro das famílias. De acordo com um hadith encontrado em Sunan Abu Daud, número 4919, criar divisões entre as pessoas leva à destruição de alguém. Aqueles que rompem seus laços de parentesco foram amaldiçoados no Alcorão Sagrado. Capítulo 47 Mohammed, versículos 22-23. Então, se voces se afastassem, voces causariam corrupção na terra e cortariam seus laços de relacionamento. Aqueles que facem isso são aqueles que Alá amaldicou. Como alguém pode alcançar seus desejos legítimos neste mundo ou no próximo, quando está cercado pela maldição de Alá, o Exaltado, e privado de sua misericórdia? O Islã não ordena que alguém vá além de suas possibilidades para sustentar seus parentes, nem pede que sacrifique os limites de Alá, o Exaltado, por seus parentes, pois não há obediência à criação, se isso significar desobediência ao Criador. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Sunan Abu Daud, número 2625. Portanto, nunca se deve juntar a seus parentes em atos malignos. Neste caso, um muçulmano deve ordenar a seus parentes que façam o bem e gentilmente proibi-los de fazer o mal, mantendo respeito por eles. Capítulo 5 Al-Maida, versículo 2. E cooperai na justiça e na piedade, mas não cooperai no pecado e na agressão. Inúmeros benefícios são obtidos por aquele que mantém os laços de parentesco pelo bem de Alá, o Exaltado. Por exemplo, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou que aquele que mantém laços será abençoado com graça extra em sua provisão e em sua vida. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Sunan Abu Daud, número 1693. Isso significa que sua provisão, independentemente de quão pequena seja, será suficiente para eles e lhes dará paz de espírito e corpo. Graça na vida significa que eles encontrarão tempo para cumprir todos os seus deveres religiosos e mundanos. Essas são duas bênçãos. Os muçulmanos passam a vida inteira tentando obter riquezas, mas muitos não conseguem reconhecer que Alá, o Exaltado, colocou ambos na manutenção de laços de parentesco. Manter os laços de parentesco é tão importante que o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, ordenou aos muçulmanos para cumprir esse dever vital, mesmo com seus parentes não muçulmanos. Um hadith aconselhando isso é encontrado em Sahih Muslim, número 2324. Uma das armadilhas do diabo é que ele visa criar discórdia entre parentes e dentro da sociedade, o que leva à desintegração de famílias e divisões sociais. Seu objetivo final é enfraquecer o Islã como nação. Infelizmente, alguns se tornaram infames por abrigar rancores que duram décadas e são transmitidos de geração em geração. Uma pessoa tratará bem um parente por décadas, mas por causa de um erro e discussão, ele jurará nunca mais falar com ele. O santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, alertou em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 6526, que é ilegal para um muçulmano cortar laços com outro muçulmano por uma questão mundana por mais de 3 dias. Se este é o comando sobre cortar laços com um não parente, pode-se imaginar a seriedade de cortar laços com parentes? Esta questão foi respondida em Sahih Bukhari,
número 5984. O santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos de Alá estejam com ele, declarou que aquele que corta laços com um parente por motivos mundanos não entrará no paraíso. É preciso refletir sobre os versos e hadiths que discutem esse tópico importante e perceber que se depois de décadas de pecados Alá, o Exaltado não fecha suas portas ou servidores de vínculos com as pessoas, porque as pessoas tão facilmente viram as costas para seus parentes por pequenas questões mundanas. Isso deve mudar se alguém deseja que sua conexão com Alá, o Exaltado, permaneça intacta. Muçulmanos. Os próximos laços importantes que todos os muçulmanos devem manter são os laços com outros muçulmanos. Isso se aplica a todos os muçulmanos, sejam eles parentes ou não, e se eles se conhecem ou não. Muitos direitos dos muçulmanos foram mencionados no Alcorão Sagrado e nos hadiths do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, e cada muçulmano deve se esforçar para aprender e cumpri-los. Por exemplo, em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 1240, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, listou 5 direitos que um muçulmano deve a outro muçulmano. Primeiro, eles devem responder à saudação de paz, mesmo que a resposta contradiga seu desejo. Mais importante, um muçulmano deve cumprir a saudação islâmica de paz de forma prática, mostrando paz e gentileza para com os outros por meio de sua fala e ações. Este é o verdadeiro significado da saudação islâmica de paz. Um muçulmano deve tentar visitar muçulmanos doentes para fornecer-lhes apoio físico e psicológico. Seria difícil visitar todos os muçulmanos doentes, mas se cada muçulmano pelo menos visitasse seus parentes doentes, a vasta maioria dos doentes obteria esse apoio. Todas as formas de discurso e ações vãs ou pecaminosas devem ser evitadas, como fofocas. Caso contrário, um muçulmano só ganhará pecados em vez de bênçãos. Um muçulmano, quando possível, deve comparecer ao funeral de outros muçulmanos, pois cada participante suplica para que o falecido seja perdoado. Portanto, quanto mais muçulmanos estiverem presentes, melhor. Assim como alguém deseja que outros compareçam ao seu funeral e supliquem por eles, eles também devem fazer isso pelos outros. Esta ação em particular é um bom lembrete para um muçulmano de que eles também acabarão morrendo. Esperançosamente, isso alterará seu comportamento para melhor, para que eles se preparem melhor para sua própria morte, cumprindo os comandos de Alá, o Exaltado, abstendo-se de suas proibições e enfrentando o destino com paciência. A próxima coisa mencionada no hadith principal em discussão é que os muçulmanos devem aceitar o convite para refeições e eventos sociais, desde que nenhuma atividade ilegal ou desagradável ocorra, o que nos dias de hoje é bastante raro. Um ponto importante a ser observado é que alguns muçulmanos comparecem a eventos sociais, onde coisas ilegais ou desagradáveis ocorrem, e citam este hadith para apoiar suas ações. Não se deve interpretar mal os ensinamentos divinos para satisfazer seus próprios desejos, pois isso é uma clara desorientação e um convite à punição divina. Por fim, o hadith principal conclui aconselhando os muçulmanos a suplicarem pelo muçulmano que louva a Alá, o Exaltado, depois de espirrar. O santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos de Alá estejam com ele, indicou um dever extremamente importante em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 2714, que é oferecer conselhos bons e sinceros a outros muçulmanos. Primeiro, é importante notar que bons conselhos devem ser oferecidos a todos, independentemente de sua fé. Isso é claramente aconselhado em um hadith encontrado em Sunan an-Nasai, número 4204. Os muçulmanos devem aconselhar os outros da maneira que desejam que as pessoas os aconselhem. Nunca se deve deixar que seus sentimentos ruins os impeçam de cumprir esse dever, pois alguém que propositalmente oferece maus conselhos descobrirá que as pessoas lhe dão conselhos incorretos. Oferecer conselhos sinceros é tão importante que, como mencionado em um hadith encontrado em Jami et Tirmidhi,
número 1925, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, exigiria das pessoas o cumprimento desse dever, juntamente com o cumprimento dos deveres obrigatórios, como a oração. O fato de que aconselhar sinceramente os outros foi colocado com esses deveres obrigatórios destaca sua importância. Portanto, um muçulmano nunca deve ignorar esse fato. Toda pessoa, independentemente da fé, ama obter as coisas que a beneficiariam e a protegeriam de coisas prejudiciais. O santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, declarou claramente em um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 2515, que uma pessoa não pode ser um verdadeiro crente até que ame para os outros muçulmanos o que ama para si mesma. Isso deve ser demonstrado por meio de suas ações, esforçando-se para garantir que os outros obtenham as coisas que amam para si mesmos, por quaisquer meios disponíveis para eles. Um muçulmano não deve apenas reivindicar isso por meio de suas palavras. Outro direito que todos os muçulmanos têm é que se deve suplicar sinceramente por eles. Este é um aspecto de ser misericordioso uns com os outros que foi mencionado no Alcorão Sagrado. Capítulo 48 Al-Fat, versículo 29. Muhammad é o mensageiro de Alá, e aqueles que estão com ele são misericordiosos entre si. Na verdade, quando um muçulmano suplica por outro, ele próprio se beneficia disso. De acordo com um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 6927, quando um muçulmano secretamente suplica por outros muçulmanos, um anjo suplica por eles. Outro direito importante é que um muçulmano deve amar e odiar para outros muçulmanos o que eles amam e odeiam para si mesmos. De fato, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, fez disso uma condição de crença sincera, em um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 2515. Um muçulmano deve ficar feliz com a alegria lícita de outro muçulmano e esperar que ela dure para ele. Ele deve ficar triste quando outro muçulmano enfrenta uma dificuldade e ajudá-lo a passar por isso, mesmo que seja apenas uma súplica em seu favor. É por isso que o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 6011, que os muçulmanos são como um corpo. Se uma parte do corpo está doente, o resto do corpo compartilha a dor. Um muçulmano nunca deve causar dano injustificado a outro muçulmano ou não muçulmano por meio de suas palavras ou ações, pois esta é a própria definição de um muçulmano dada pelo santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, em um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 2627. Na verdade, manter as pessoas seguras do próprio dano é um ato de caridade que uma pessoa faz a si mesma. Isso foi aconselhado em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 250. Este é um ato de caridade para consigo mesmo, pois as protege da punição de Alá, o Exaltado. Os direitos de outros muçulmanos incluem remover quaisquer obstáculos de seu caminho. Isso inclui obstáculos físicos, bem como obstáculos figurativos que podem causar-lhes danos. De fato, um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 6670, aconselha que uma pessoa receberá o paraíso por remover uma árvore que estava bloqueando o caminho usado por outros muçulmanos. É direito de um muçulmano que outros muçulmanos o ajudem quando ele for oprimido por quaisquer meios necessários, como ajuda financeira, e ajude aqueles muçulmanos que cometem opressão, alertando-os sobre as consequências desse comportamento. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 6952. É importante notar que o conselho só deve ser dado se o conselheiro estiver a salvo do dano do opressor. Um muçulmano não tem permissão para romper laços com outro muçulmano por mais de 3 dias por uma razão mundana. Isso ficou claro em muitos hadiths, como o encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 1932.
Afastar-se de outro muçulmano dessa maneira é uma questão tão séria que o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, certa vez alertou em um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 1740, que Alá, o Exaltado, perdoa todos os muçulmanos todas as segundas e quintas-feiras, exceto aqueles que abandonaram outro muçulmano até que se reconciliem. Outro direito é que um muçulmano não deve se comportar de forma arrogante com outros muçulmanos. Em vez disso, eles devem demonstrar humildade, o que sempre leva à afeição e à disseminação do amor dentro da sociedade. Isso foi aconselhado em um hadith encontrado em Sunan Abu Daud, número 4895. Por outro lado, arrogância e orgulho só levam a barreiras sociais e segregação de sociedades. Se um muçulmano é tratado com arrogância, ele não deve responder da mesma maneira. Em vez disso, deve manter a paciência e o perdão. De fato, ser humilde para com os outros, independentemente de seu status social, é uma característica do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Conforme aconselhado em um hadith encontrado em Sunan An-Nasai, número 1415, ele nunca deixaria de andar com os pobres e necessitados para suprir suas necessidades. É importante para um muçulmano nunca dar atenção a rumores ou fofocas sobre outros muçulmanos, pois na maioria dos casos, eles são completamente falsos ou contêm alguns fatos misturados com muita ficção. Em muitos casos, até mesmo a verdade foi distorcida fora do contexto para satisfazer os desejos malignos de alguém. Um muçulmano deve desconsiderar o que foi dito e aconselhar o fofoqueiro a se arrepender sinceramente. Eles nunca devem repetir a fofoca para os outros, nem mencionar o fofoqueiro para os outros. Ao esconder isso, eles devem esperar que Alá, o Exaltado, esconda suas falhas em ambos os mundos. Isso foi aconselhado em um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 1930. Além disso, um muçulmano nunca deve caluniar ou difamar outros muçulmanos, pois isso é um pecado grave. De fato, um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 290, alerta que o fofoqueiro não entrará no paraíso. É dever de um muçulmano se esforçar dentro de seus meios para ajudar outros muçulmanos de qualquer aflição. É confirmado em um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 225, que quem fizer isso será aliviado de uma dificuldade no dia do julgamento. O mesmo hadith aconselha que quem aliviar o fardo financeiro de outro muçulmano, Alá, o Exaltado, irá aliviá-los em ambos os mundos. Então os muçulmanos devem ser gentis com aqueles que estão em dívida com eles. Outro direito que um muçulmano tem sobre outros muçulmanos é que se um muçulmano faz mal a outro muçulmano e então busca perdão dele, a vítima deve perdoá-lo por causa de Alá, o Exaltado. Isso resultará em Alá, o Exaltado, perdoando a vítima de seus pecados. Capítulo 24, An-Nua, versículo 22. E que eles perdoem e ignorem. Você não gostaria que Alá o perdoas. De fato, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos de Alá estejam com ele, aconselhou em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 6592, que quem perdoa os outros em nome de Alá, o Exaltado, será abençoado com mais honra. Além disso, um muçulmano deve tratar outros muçulmanos de acordo com seu status, o que foi aconselhado em um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 1921. Ou seja, os mais velhos devem ser tratados com respeito e os jovens com misericórdia. Este hadith adverte que aqueles que não se comportam dessa maneira não pertencem ao caminho do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Na verdade, um hadith encontrado no Imam Bukhari, Adab al-Mufrad, número 357, aconselha que uma parte do respeito a Alá, o Exaltado, é mostrar respeito aos idosos. Todas as pessoas são parte da criação de Alá, o Exaltado, então respeitá-las de acordo com os ensinamentos do Islã é de fato respeitar o Criador, ou seja, Alá, o Exaltado.
O islamismo ensina aos muçulmanos que o que eles dão é o que eles receberão. De acordo com um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 2022, quando um jovem honra e respeita uma pessoa idosa por causa de sua idade, Alá, o Exaltado, nomeará alguém para honrá-lo se e quando ele atingir a idade avançada. Outro direito que um muçulmano deve a outros muçulmanos é ser alegre com eles, desde que os pecados sejam evitados. De fato, sorrir para outro muçulmano para confortá-lo é registrado como uma caridade. Isso foi confirmado em um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 1956. Aquele que é fácil de lidar, gentil e educado com outros muçulmanos, recebeu as boas novas de proteção contra o fogo do inferno, em um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 2488. Uma parte de ser alegre é falar gentilmente com os outros. Isso é tão importante que o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 7512, que esta é uma ação que protege alguém do fogo do inferno. Na verdade, uma pessoa que age de acordo com isso, recebeu a promessa de uma bela câmara no paraíso, em um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 1984. É um dever dos muçulmanos corrigir os problemas entre outros muçulmanos, de acordo com sua capacidade. De fato, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou em um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 2509, que fazer isso é melhor do que oração voluntária, jejum ou caridade. Outro direito que um muçulmano tem sobre outros muçulmanos é que ele deve esconder suas falhas. Foi aconselhado em um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 1930, que Alá, o Exaltado, cobrirá as falhas de um muçulmano que esconde as falhas dos outros por causa de Alá, o Exaltado. Um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 2546, adverte que quem expõe as falhas dos outros terá suas falhas expostas por Alá, o Exaltado. Isso não significa que um muçulmano deve ignorar os pecados dos outros, mas significa que eles devem gentilmente e privadamente aconselhar o pecador a se arrepender sinceramente e não mencionar seu pecado aos outros. Mesmo que um muçulmano deseje ensinar os outros a não cometer um pecado semelhante, eles devem seguir a tradição do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, e aconselhar os outros sem nomear as pessoas. Um exemplo disso está registrado em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 6979. Um muçulmano deve, portanto, examinar os defeitos dos outros, assim como Alá, o Exaltado, examina seus defeitos e os erros de todos os outros. Um muçulmano deve sempre evitar qualquer situação que cause suspeita e dúvida na mente de outros muçulmanos. Isso é para protegê-los de pecados que outros que são suspeitos podem cometer, como calúnia e difamação. Estender essa proteção a outros muçulmanos é parte de amar o bem para eles, assim como alguém ama o bem para si mesmo. Em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 3101, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, uma vez encontrou sua esposa durante a noite. Ao mesmo tempo, dois companheiros, que Alá esteja satisfeito com eles, passaram apressadamente. O santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, ligou e os informou que estava se encontrando com sua esposa e não com uma mulher estranha. Os companheiros, que Alá esteja satisfeito com eles, deixaram claro que um pensamento incorreto nem sequer passou por suas mentes. O santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele, apenas respondeu dessa maneira para ensinar a todos os muçulmanos que é preciso esclarecer qualquer atividade que possa ser vista como suspeita, a fim de proteger os pensamentos de outros muçulmanos. Isso está conectado a outra característica piedosa. É quando alguém evita fazer coisas que são lícitas para evitar que outros muçulmanos se sintam mal. Por exemplo,
um marido não demonstrando publicamente afeição à esposa na frente de outros muçulmanos, como sua irmã. Mesmo assim, isso é completamente lícito, mas fazê-lo na frente de sua irmã pode fazê-la se sentir mal, especialmente se seu marido não fizer coisas assim com ela. Este é um nível mais alto de caráter nobre, que não é obrigatório, mas uma grande virtude. Outro direito que os muçulmanos têm sobre outros muçulmanos é que eles devem ser recebidos com a saudação islâmica de paz. Isso deve incluir os muçulmanos que se conhece e aqueles que um muçulmano não conhece. Muitos hadiths discutem a importância e a virtude de fazer essa boa ação. Por exemplo, um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 68, vincula espalhar a saudação de paz para outros muçulmanos a ganhar entrada no paraíso. Capítulo 4, An-Nisa, versículo 86. E quando fordes saudados como uma saudação, sauda e teme troca, como uma melhor ou, pelo menos retribui, de maneira semelhante. Um hadith encontrado em Jami et-Tirmidhi, número 2706, aconselha que um muçulmano deve estender a saudação de paz quando encontrar outro muçulmano e quando deixá-lo. É importante notar que a saudação islâmica de paz é uma indicação de que um muçulmano não deve apenas receber um muçulmano com palavras pacíficas, mas deve manter palavras gentis durante toda a conversa. Além disso, essa disseminação da paz deve ser mostrada por meio das ações de um muçulmano, não apenas palavras. Este é o verdadeiro significado de estender a saudação islâmica de paz aos outros. Um muçulmano também deve seguir a tradição do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, apertando as mãos de outros muçulmanos quando eles estendem a saudação de paz a eles. Na verdade, os muçulmanos que fazem isso e evitam quaisquer pecados durante sua conversa terão seus pecados menores perdoados antes de se separarem. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Sunan Abu Daud, número 5212. É dever de todos os muçulmanos defender os direitos de outros muçulmanos o máximo que puderem sem cometer pecados ou se prejudicar. Por exemplo, eles devem proteger a honra de outros muçulmanos que são frequentemente violados pelas costas, na forma de calúnia e difamação. De fato, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou em um hadith encontrado em Jami et-Tirmidhi, número 1931, que quem proteger a honra de outro muçulmano será protegido do fogo do inferno no dia do julgamento. Se outro muçulmano mostra más maneiras, é dever dos outros muçulmanos manter boas maneiras com eles. Além disso, eles devem aconselhá-los em particular para mudar seu caráter para melhor. Fazer isso em público pode levá-los ao constrangimento, e é dever de um muçulmano não constranger outros muçulmanos. Além disso, uma pessoa que está envergonhada provavelmente ficará com raiva, e portanto, é menos provável que aceite o bom conselho que lhe foi dado. Os necessitados. Os próximos laços que todos os muçulmanos devem manter e cumprir os direitos são os necessitados, ou aqueles que são considerados socialmente fracos, como órfãos e viúvas. Os muçulmanos devem apoiá-los de qualquer maneira que puderem. Um aspecto desse suporte é doar a caridade obrigatória se for uma obrigação para eles. Um muçulmano deve garantir que doe por meio de uma organização ou caridade respeitável e confiável. Muitos versos e hadiths discutem a importância de doar caridade voluntária, como o hadith encontrado em Sahih Muslim, número 1671. Ele aconselha que a caridade seja devida todos os dias, por cada muçulmano. Este mesmo hadith deixa claro que esta caridade envolve outras boas ações, não apenas doar riqueza. Muitos hadiths discutem as virtudes de apoiar órfãos e viúvas. Por exemplo, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, uma vez aconselhou em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 6005, que quem cuidar de um órfão estará com o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, no paraíso. O santo profeta Mohammed,
que a paz e as bênçãos estejam com ele, rotulou a casa na qual um órfão é bem cuidado, como a melhor casa, em um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 3679. Em relação às viúvas, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele, aconselhou em um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 1969, que aquele que sustenta uma viúva receberá uma recompensa igual à de um soldado muçulmano, e a pessoa que jejuar todos os dias e reza a noite toda, todas as noites. Vizinhos. Os próximos laços que todos os muçulmanos devem manter e cumprir são os seus vizinhos. Em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 6014, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele, aconselhou que ele foi encorajado a tratar os vizinhos gentilmente, a tal ponto que ele pensou que um vizinho se tornaria um herdeiro de todo muçulmano. Infelizmente, esse dever é frequentemente negligenciado, embora tratar os vizinhos gentilmente seja um aspecto importante do Islã. Primeiro de tudo, é importante notar que o vizinho de uma pessoa no Islã inclui todas as pessoas que vivem dentro de 40 casas, em cada direção para a casa de um muçulmano. Isso é confirmado em um hadith encontrado no Imam Bukhari's Adab al-Mufrad, número 109. O santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, uma vez conectou a crença em Alá, o Exaltado, e no dia do julgamento, a tratar um vizinho gentilmente em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 174. Este hadith sozinho é suficiente para indicar a seriedade de tratar os vizinhos gentilmente. Um hadith encontrado em Imam Bukhari, Adab al-Mufrad, número 119, adverte que uma mulher que cumprisse seus deveres obrigatórios e oferecesse muita adoração voluntária, iria para o inferno porque maltratava seus vizinhos por meio de sua fala. Se este é o caso de quem fere seu vizinho por meio de palavras, pode-se imaginar a seriedade de ferir fisicamente o próximo. Um muçulmano deve ser paciente quando maltratado por seu vizinho. Na verdade, um muçulmano deve tratá-los gentilmente em casos como este. Retribuir o bem com o bem não é difícil. Um bom vizinho é aquele que retribui o mal com o bem. Um muçulmano deve respeitar o espaço privado da propriedade de seu vizinho, mas ao mesmo tempo cumprimentá-lo e oferecer-lhe ajuda sem ser muito intrusivo. Eles devem ser apoiados por quaisquer meios disponíveis para uma pessoa, como apoio financeiro ou emocional. Um muçulmano deve sempre esconder as falhas de seus vizinhos. Aquele que esconde as falhas dos outros terá suas falhas escondidas por Alá, o Exaltado. E aquele que expõe as falhas dos outros a Alá, o Exaltado, exporá suas falhas e os desgraçará publicamente. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Sunan Abu Daud, número 4880. Conclusão. Este livro discutiu muitos direitos que os muçulmanos devem a outros grupos de pessoas. Portanto, é vital para os muçulmanos agirem de acordo com esses ensinamentos, pois sem eles, a fé de um muçulmano nunca será completa. A esse respeito, a fé pode ser composta de duas metades. A primeira é cumprir os direitos de Alá, o Exaltado. A segunda metade é cumprir os direitos das pessoas. Portanto, a fé de um muçulmano só será completa quando eles cumprirem as duas metades. Mais de 400 e-books, audiolivros, infográficos, podcasts e blogs gratuitos disponíveis em nosso site www.sharkpod.com.